Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos alcançando os derradeiros capítulos da obra Em Torno do Mestre, meu caro ouvinte. E em breve a Rádio Rio de Janeiro vai se pronunciar nas redes sociais para que você possa escolher a próxima obra que nós vamos produzir e apresentar. Você vai participar dessa escolha, da continuidade do programa Obras de Pedro de Camargo. Enquanto isso, vamos dar continuidade ao livro Em Torno do Mestre, em que estabelecemos a sequência. Hoje, o título do capítulo é Suprema Lei. As leis de Deus, meu caro ouvinte. Pedro de Camargo está sempre nos trazendo os apontamentos, ampliando os horizontes do entendimento do Evangelho de Jesus, contextualizando sempre o Espiritismo, o Pentateuco kardeciano, as próprias palavras do Mestre em seu Evangelho de Amor. E ele inicia o capítulo dizendo: há uma lei suprema que tudo abrange, que tudo rege, que tudo domina. E todos nós, meu caro ouvinte, estamos inseridos nesse mecanismo da perfeição da criação divina. Ela impera no mundo do infinitamente pequeno, como no mundo do infinitamente grande. No mundo da matéria, como no mundo do espírito. Ela governa o equilíbrio do universo, sob infinitas maneiras. Então, a criação divina abrange tudo, desde o mais ínfimo e pequeno valor material até a abrangência maior no plano do espírito. No plano do infinitamente pequeno, grupa os átomos e moléculas, formando os corpos. Denomina-se força de coesão ou afinidade. Tudo isso apresentado pela ciência humana, particularmente pela química, pela biologia, pela medicina. No plano do infinitamente grande, mantém os astros em suas respectivas órbitas, assegurando a estabilidade e a harmonia celeste. Essa força, meu caro ouvinte, chama-se força de atração planetária. No mundo do espírito, invalida as distâncias, apaga as causas de separação, vence o egoísmo, irmana as almas. Essa força, meu caro ouvinte, chama-se amor, intitula-se amor. Então, para o espírito não existe distância. Para o espírito não existe diferenças na origem da sua criação. Essa lei de amor faz com que vençamos o próprio egoísmo. Faz com que estabeleçamos vínculos legítimos do bem, de fraternidade, de harmonia e de convivência saudável. E todos nós podemos nos apropriar dos benefícios desta lei, esforçando-se no trabalho do bem. Os vínculos originados dessa lei, cuja força e poder são infinitos. Veja como é interessante essa colocação de Pedro de Camargo, meu caro ouvinte. Nós não podemos chamar de Deus como um ser infinito. Seria usar algo desconhecido para outra denominação também desconhecida, no conceito das nossas perspectivas. Então Deus é infinito nas suas perfeições.
ninguém os vê. Não obstante, ele sustém os astros. Essas moles desmesuradas, moles são conteúdos, grupamentos, na imensidade do espaço, sem qualquer ponto de apoio. Os orbes estão no espaço, meu caro ouvinte. Não tem um apoio no chão para que eles permaneçam. É a lei da gravidade, é a lei de atração e o equilíbrio de suas massas estabelecendo seus movimentos. Mantém os átomos num redemoinhar vertiginoso que assombra e confunde a inteligência humana. Urdem certa trama que, uma vez enlaçando os corações, não há mais distância que os separe, não há mais morte que os desenlace. Isso é muito profundo, meu caro ouvinte. Uma vez que estabelecemos convívio do coração entre pessoas, aprendendo a amar uns aos outros, essa distância não existe mais, ainda que haja uma separação física momentânea, por conta da antecipação ao retorno da verdadeira pátria de espírito, através da desencarnação. Então não há mais morte que os desenlace. Daí porque o Redentor do mundo disse que essa lei é a síntese de todas as leis, é a súmula de todas as profecias. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, sob o título Não Vim Destruir a Lei, o item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, o profeta, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ter necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei,
se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou menos de um único povo. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Seguindo para o item 4, Allan Kardec continua: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister-se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então é assim, meu caro ouvinte, as ideias só pouco a pouco desenvolvem-se. A maturidade espiritual estabelece-se em função da nossa vontade, das nossas intenções, do nosso esforço no trabalho do bem, pela nossa busca pela verdade e compreensão ao nosso alcance de que estamos todos inseridos nesse mecanismo maior da justiça divina e inseridos nas propriedades da lei de amor de Deus. Essa lei suprema, meu caro ouvinte, vamos continuar estudando a suprema lei já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos últimos capítulos da obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira, e o capítulo de hoje fala da Suprema Lei, da Lei de Deus, meu caro ouvinte. Leis que estão escritas em nossa consciência e que aos poucos vamos despertando esta mesma consciência para aprender a ouvi-la e fazer as escolhas adequadas em favor do nosso progresso espiritual, da libertação de todo o mal que depende de nós, dentro desse esforço, o recurso do bem, o trabalho voluntário, a ação caritativa, à luz do entendimento de todos os ensinamentos de Jesus, tornando-os recursos de ferramentas práticas das nossas vidas. E Pedro de Camargo continua dizendo:
Amar os maus não é só um gesto de misericórdia, é também um ato de justiça. Eles devem ser amados precisamente por serem o que são, maus. Ou seja, meu caro ouvinte, não sejamos como os maus. Não revidemos as ações más que venham ao nos alcançar. Não resistemos ao mal. Há tanto gozo em ser bom, defluem tanto prazer e tanta felicidade da prática do bem, que é um grave pecado deixar alguém de condoer-se dos que se encontram privados de tão grande fonte de bênçãos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 1. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Também Mateus, capítulo 5, versículo 20. No item 3, Allan Kardec vem nos trazer a sua contribuição acerca dos ensinamentos de Jesus nessa passagem. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa o irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, na prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente
que lhe manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. O coração amorável, simples e humilde, continua Pedro de Camargo, tem em si mesmo um manancial inesgotável de ventura, até mesmo quando sofre, goza no sofrimento. O mal tem em si própria condenação, é um padecente, é um infeliz. Faz por isso jus ao amor. Serão acaso os bons que inspirarão piedade? Certamente que não. Amiserar-se dos bons, se possível, seria insânia. Ora, que é a piedade ou a comiseração senão amor? Logo, amar o mal é obra de justiça, o que importa num ato ditado pela consciência. Todo e qualquer impulso nobre que vem do coração é invariavelmente amor. Quem ama é feliz, ainda mesmo não sendo amado. O amor encerra em si mesmo a melhor das recompensas. Só os maus não sabem amar. Só os maus são desgraçados, dignos, portanto, de serem amados. Os bons conquistam amor. Em realidade, não lhes damos nosso amor. Eles nos arrebatam e nós nos comprazemos em que o nosso amor vá para eles. Para os maus, é preciso dar amor, porque eles não sabem conquistá-lo. Mas nem por isso deixam de merecê-lo. Ou melhor, por isso mesmo devem merecê-lo. Então Pedro de Camargo está nos convidando à libertação do mal, vivendo o amor, a lei de amor, meu caro ouvinte. Eis a suprema lei de Deus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, através do evangelista Mateus, em seu capítulo 5, versículos 17 e 18. O Mestre Jesus, meu caro ouvinte, é o exemplo digno com o qual jamais nos decepcionaremos. Vem nos afirmar que há uma lei soberana regendo a tudo e a todos, cuja herança, através da lei do amor, pode ser adquirida, pode ser usufruída por todos nós. Podemos vivenciar essa lei, treinando o seu exercício, escolhendo, optando pelos ensinamentos de Jesus, mesmo diante daqueles que estejam longe desse caminho.
que estejam vivenciando escolhas equivocadas, no erro, no vício, nos excessos. Mas nós podemos fazer essa escolha e viver o amor de Deus em nossas vidas, para que essa suprema lei seja então a substância do alimento das nossas almas, preenchendo os nossos corações, libertando-nos de todo mal e ajudando-nos a crescer, a progredir, a ter maturidade para cada vez mais adquirir os recursos desse amor em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.